Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Alan e vocês estão aqui no canal Prompt Aventuras. Eu estava vendo alguns comentários que vocês colocaram no meu canal de problemas de persistência, como fazer o jogo se lembrar mais ainda. Eu cheguei a gravar um vídeo, né, que eu mostro técnicas para melhorar o uso de contexto, de persistência durante a jogatina, né, usando o ChatGPT e tal. Mas eu pensei assim, por que não experimentar no VS Code, como se a gente estivesse jogando um projeto de RPG e onde todos os arquivos estivessem disponíveis para os conectores, né? Então eu vou usar aqui o Cloud, né? E a gente vai criar um projeto de RPG com os arquivos locais dentro das nossas próprias máquinas, então eles vão conseguir acessar dentro dos arquivos que a gente tem, não necessariamente precisar ficar enviando para a nuvem. Essa é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, então a gente pode experimentar aqui para ver como é que vai funcionar. Primeira coisa, eu vou usar o Cloud. E aqui no Cloud eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte de uso é que vocês têm que ficar importante com isso daqui, né? Quando vocês começarem a jogar, né, com o Cloud, ele vai consumir parte do plano. Infelizmente, né, esse é só disponível para quem tem o plano pago do Cloud, mas eu recomendo muito, ele tá barato, acho que tá R$ 100, se não me engano, né? E vocês vão utilizando aqui, ele vai consumindo os créditos à medida que tem. E como é partida de RPG, não é um programa difícil que a gente vai colocar com classe, subclasse, eu creio que o consumo de créditos aqui vai ser bem pequeno. Para esse tutorial vocês vão precisar baixar o VS Code. É só vir aqui no Chrome digitar VS Code, não tem S4 não, né? E em VS Code Download e depois baixar na parte de Windows o x64, salvo em downloads e executa a instalação dele. Depois que vocês instalarem o VS Code, a gente vai criar um novo projeto, digamos assim, né? Então a gente vai vir aqui em abrir pasta, bem nessa seção aqui, abrir pasta, e aqui eu vou colocar no meu D2 pontos, uma pastinha de RPG com Cloud, só para saber que conector que eu estou usando, né? Então eu estou aqui na minha seção aqui, onde eu tenho, né, literalmente o meu arquivo do projeto de RPG que a gente está colocando aqui. A próxima coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui nessa lojinha de extensão e digitar Cloud e instalar todos os componentes do Cloud, que é o Cloud para VS Code, esse cara aqui, né? Quando vocês instalarem ele, vocês vão fazer uma conexão do Cloud, Cloud Code com o Cloud da ferramenta, né? Aí vai abrir o Cloud aqui e ele vai pedir permissão para conectar, né, com o Cloud daqui. Basta instalar, entrar com a sua conta de usuário, login e tal. E aí você conecta o VS Code no Cloud Code e começa a utilizar os créditos que tem aqui, né, para a gente jogar. Em vez de utilizar o Cloud para programar, a gente vai utilizar ele para brincar, né? Essa é a coisa mais interessante que tem. Então, aqui uma vez colocado é o seguinte, esse chat aqui é o chat do Copilot, eu vou fechar ele. A gente vai utilizar o Cloud. Então aqui nos arquivos do projeto aqui, ó, eu vou criar uma nova pasta chamada AI Bot. E eu vou trazer para cá o Bot Mestre, eu vou deixar o arquivo na descrição, que é o Bot Mestre do primeiro vídeo, para a gente jogar D&D com ele. E ele vai estar aqui, ó, o Bot Mestre de RPG, né? Se sair quebrado desse jeito aqui, ó, basta vir aqui embaixo, em Windows 12, sei o que, clicar aqui e mandar reabrir com o TF8, que ele vai arrumar, né, a acentuação. Isso é tranquilo. A próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou criar, aqui eu tenho a pasta do bot. Eu vou criar uma pasta aqui chamada memória. E dentro da memória vou criar um novo arquivinho chamado a história até agora.md. Eu não sei se as notas do autor vai precisar, acho que por enquanto não, vou deixar só no básico mesmo aqui. E aqui eu vou criar um chamado aventura.md. Então nós vamos jogar a aventura aqui. Até agora nós temos aqui na nossa pasta D2 pontos, RPG Cloud, né, o arquivo de bot.
que eu trouxe do primeiro vídeo. Um arquivinho de memória com a história até agora. E aqui a parte da aventura que por enquanto está vazia. E aqui a gente fez uns preparativos até agora, no momento. Ok? Então aqui eu vou trazer mais 2 arquivos que eu tinha preparado, que eram os personagens que eu tinha criado lá no primeiro vídeo também, que é a ficha do Eric e da Nimue no formato MD. Deixa eu criar uma pasta aqui, nova pasta, personagens. Então aqui nos personagens eu tenho a ficha do Eric, que não vai abrir aqui, né? E a ficha da Nimue PDF. Ok, então a gente já fez um setup básico aqui. Vamos aproveitar então e começar o comando com Cloud Code bem aqui, ó. Vai aparecer essa extensão aqui. Se ele não aparecer aqui no canto, ele provavelmente está aqui em cima, né? Ou ele apareceu aqui no chat, né? Ele aparece aqui em cima também e é só mover ele para cá. Tá tudo certo. Então eu vou começar meu primeiro diálogo com o Cloud aqui. Eu vou perguntar se ele sabe que nós não vamos utilizar ele para jogar RPG. Então, leia o arquivo da pasta bot.ai. Veja se você entende que seu papel é ser um narrador de RPG para um jogo solo onde eu controlo 2 personagens, Eric e Nimue, estão na pasta personagens. Mandei para ele e ele vai ler os arquivos. Tá lendo aí, vamos ver o que ele vai fazer. Leu as fichas. Talvez seja melhor converter as fichas para modo MD, fica mais fácil de rastrear também. Se eu pudesse converter ela primeiro, deixa que tem um jeito de converter no... Salvar a memória do projeto. Ele criou um arquivo memory.md, que são as instruções dele. Fighter Cleric, Cloud LMG, né, basicamente aqui. Depois eu vou ver o que foi que ele criou aqui. Talvez, como tá jogando via VS Code, fique mais fácil de trazer os arquivos do PDF do D&D, se vocês tiverem alguns, né? Traga para dentro, mas vai estar na máquina de vocês mesmo. Imaginei que ele ia criar um arquivo para ele separado. Então ele entendeu, né? Sou o mestre de jogo de uma campanha com 2 personagens. O Eric, humano, tanque, resistente, força bruta, força 17, espada longa com sapo e besta, sem magias, mas com seca do descanso longo. Nimue, a clériga, arsenal espiritual, não precisa dormir, transe, muito bom. Apresento cenas em sinais de inscrição, nunca conclusão, solicito testes, nunca antecipo sucesso, falha, sempre. O que você faz, quando quiser, é só dar o contexto inicial ou posso dar uma cena de abertura. Então, ok. Quero ver os arquivos que ele criou aqui. Ele criou um memory. Ele criou um memory interno dele, que é esse aqui, ó. Então, esse memory index. Isso é ele que escreveu, né? E eu tenho no meu arquivo de memória aqui ainda não tem nada. A história até agora está vazia. Os personagens ele leu, mas não colocou alguma coisa. Vamos voltar aqui para ver o que ele estava fazendo. Ele escreveu também characters.md. Esse characters.md praticamente fez uma tradução do PDF para MD aqui para ele. Deixa eu ver se consigo arrumar esse código para enxergar aqui. Ok. Humano nobre. Então ele traduziu o PDF para MD. Muito perto. E agora vai ficar mais fácil de digitar. Onde é que está esse characters? Deixa eu só ver onde é que ele abriu. Revelar no Explorer. Tá, ele criou uma seção só para ele. Deixa eu ver se eu posso passar esses arquivos aqui para a nossa pasta do projeto. Vou chamar aqui de partida de RPG. Você consegue trazer os arquivos que você criou
characters.md para o nosso projeto junto com os demais arquivos. Porque ele criou um lugar separado, né? Ele criou um endereço muito estranho, que é o endereço dele, né? Usuários, Cloud, Project, DRPG Cloud, Memory. Então aqui, tipo, memória. Eu quero ver se ele traz para o nosso projeto para a gente conseguir enxergar. Isso são só uma preparação, né? Vou deixar ele fazer as alterações. Ok. Então ele trouxe aqui para a pasta de memória. Então os personagens estão aqui na memória. Deixa eu reabrir no F8. Aqui está a memória do jogo também. Reabrir o F8. E aqui a pasta do projeto, que ele trouxe tudo para cá. Cloud é o mestre do jogo de uma campanha solo, seguindo os arquivos do bot mestre. O usuário quer controlar 2 personagens simultaneamente, seguir rigorosamente o formato de resposta no bot, se aplicável. E, enfim. Esse aqui é a memória do projeto. Projeto RPG-MD. Cloud é o mestre do jogo. Tá, ok. Fica aqui como referência. A aventura não começou ainda. A história até agora ainda não tem. O bot está aqui com as instruções. Ok. E vamos ver quanto que isso consumiu de créditos. Consumiu 5% dos créditos, né? Ou seja, dá para brincar muito ainda, sem precisar se preocupar com crédito, justamente porque não tem programação, né? Tem só leitura de contexto que ele está lendo aqui. Então, eu acredito que já temos... Ele não quis mudar meu título aqui? Não gosto não. Ele não gosta de renomear os meus arquivos. Então, ok. Acredito que já temos tudo necessário para começar, né? Já temos o suficiente para começar. Eu deixei um arquivo chamado... Deixa eu pegar ele aqui. Aventura na raiz da pasta. Para utilizarmos. A ideia é que você escreva nesse arquivo a cena inicial e eu continue o texto e você continue a partir dele, como em um livro colaborativo. A diferença é que certos testes que você pedir darão o rumo do jogo. Vamos ver o que ele entende aqui. Talvez a gente pode até criar um script de rolar dados, né, para não precisar ir lá fora fazer o teste e voltar. Enfim, né? Dá para criar um scriptzinho em JavaScript pequenininho, já que nós não temos nem página disso aqui, nem nada. Então a aventura MD está vazia, está em branco. Ele vai escrever uma cena inicial agora, vai começar a partida usando o VS Code para jogar RPG, né? Isso vai ser perfeito. Cena inicial já escrita. A dinâmica funciona assim: você escreve no arquivo que era que limou em fase, continua o texto a partir das ações, pedindo o teste quando o resultado for incerto e alterando a narrativa conforme os dados. Então vamos começar. De novo, eu tenho que trocar a codificação aqui. Deveria ter um jeito de colocar essa codificação, né? Ok. Então aqui ele escreveu a primeira parte da história, né? E ele escreveu o seguinte: a chegada. A estrada de terra se estreita antes de Minerval. As árvores dos dois lados inclinam para os galhos para dentro, com dedos entrelaçados sobre a cabeça de vocês. É fim de tarde. A luz é cor de ferrugem.
A aldeia existe, vocês podem ver as casas, a cerca embaixo de madeira, o poço no centro, mas está quieto de um jeito errado. Sem crianças, sem fumaça no telhado, nenhum animal à vista. Apenas uma janela com uma luz, a maior casa ao fundo, perto da pequena capela de pedra. Na entrada da cerca, uma menina de uns 8 anos está parada. Ela não fugiu quando vocês se aproximaram. Segura algo com as duas mãos, um boneco de palha amarrado com um cordão vermelho. E ela olha direto para Nimue. Ela diz umas coisas baixas demais para ouvir com clareza. O que vocês fazem, né? Aqui a gente já cai direto na nossa história. Né? E aqui eu vou... Primeiro eu quero ver a cena. Vou pegar esse texto. Vou lá no meu Gemini. Eu vou lá no Gemini. E aqui no Gemini eu vou criar a imagem. Vou criar essa imagem aqui. Vamos ver que imagem que ele cria. Eu acho interessante ver essa imagem aqui. Eu também tenho que me familiarizar com os personagens que eu criei. Eu sei que eu tenho um guerreiro e tenho uma clériga, mas eu mal os conheço. Né? Então, não sei, talvez escrever um diário de campanha, alguma coisa assim. Tava pensando em utilizar aqueles questionários, ver se eles se conhecem, como eles se conhecem. Tem uma dinâmica entre eles. Olha que legal. Ah, essa imagem ficou perfeita. Que imagem linda, inclusive. Vou até baixar aqui. Vou baixar nos arquivos do projeto para olhar lá. Então vou pôr aqui em D, RPG com Cloud, e vou criar aqui a pasta img. Vila. Ok, vamos fazer agora um diálogo entre narrador e mestre. Então vamos lá. Vou salvar aqui, vou voltar para o meu mestre do jogo. E aqui no mestre eu vou pegar a seção de memória, a história até agora, vamos preencher ela. É o seguinte, eu preciso de algum contexto. Eu e a Nimo, a gente foi lá fazer o quê? Fazer compras? Então, ok. Vamos preencher agora a seção, a história até agora, .md, que está em memória. Onde preciso que ou você me faça perguntas sobre o que os dois foram fazer lá, ou a gente bola alguma dinâmica do porquê estamos aqui. Vamos fazer compras, procurando uma taverna, alguém pediu ajuda. Enfim, precisamos de um contexto. Você pode olhar as fichas dos personagens e ajudar a montar alguma dinâmica entre eles. Dinâmica. Então a gente vai preencher a seção a história até agora, porque a gente tá fazendo o que lá, né? Foi cair de paraquedas, né? A imagem da vila ficou bonita, inclusive, gostei muito. Olha só que maravilha. Vou até abrir aqui numa nova janela. Tinha um jeito de abrir numa nova janela aqui, não tem mais? Dá um dole aqui. Ah, que pena, não dá mais. Mas antes dava, né? Dava pra abrir, dava pra ver tela cheia. Tem uma igrejinha no fundo, apenas uma casa com a janela aberta. Uma menina ali. Vamos ver o que o Cláudio disse.
Vou olhar os detalhes da ficha com atenção para propor algo coerente. Algumas coisas que saltam das fichas. O Eric é um nobre humano, inteligência 14 mais carisma 8, ou seja, meio brutão. Inteligente e difícil no trato, sabe dracônico e élfico incomum para o nobre. Tem um jogo de dados de ferramentas, a língua é élfica acólita, sabe Hashi, túrmico, línguas das regiões distantes. Tem livro, suprimento de caligrafia, alguém que estuda, registra e viaja. Aqui estão 3 dinâmicas possíveis, escolha uma ou misture. Opção A, dívida. Eric perdeu algo num jogo. Os dados fazem sentido e Nimue cobriu a dívida com os recursos do tempo. Ele agora lhe deve uma escolta até onde ela precisar. Ele é orgulhoso e ela tem agenda. 2. Encomenda. A família de Eric tem terras perto de Minervale. Mirenvale. Chegou um pedido de ajuda, pessoas desaparecendo, lá vai ele. E Nimue foi enviado do templo porque os desaparecimentos têm algo de ritual. Os dois mal se conhecem, legal. Investigação compartilhada. Nimue rastreava registros antigos sobre a região. Faz sentido com o livro e a caligrafia. Eric cruzou com ela numa taverna, ambos com o mesmo destino por razões diferentes. Ela sabe mais do que ele sobre o lugar e ele protege melhor ela. Eu gostei muito da abordagem B, porque a gente não conhece os personagens ainda, que geramos eles no D&D Beyond, mas a gente não... sei lá. Eu acho que essa história vai ser muito interessante para solidificar o laço de amizade entre os dois, ou fazer com que eles se tornem amigos durante a história, né? Então, vamos começar com a opção B. Porque é interessante ver como o laço de amizade entre eles, que por enquanto é funcional, uma quest, pode vir a se tornar amizade ou termine em apenas só mais um trabalho. Como foi que eles se conheceram? Quem falou, né? Família de Eric tem terras, que chegou um pedido de ajuda, ele foi designado a resolver, e Nimue foi enviada pelo templo porque os desaparecimentos têm algo ritual. Os dois mal se conhecem. Tá, então... provavelmente as terras de Mirenvale pertencem à família de Eric. O tempo enviou a clériga, eles se conheceram no meio da estrada ou foram formalmente apresentados antes? O que você propõe? Viu que interessante, né? O Cláudio ele inspecionou as fichas dos personagens para propor abordagens. E o nosso consumo de crédito aqui tá pequeno, 7%, né? Tá super tranquilo. Vamos olhar aqui. Minha proposta. A família de Eric recebeu relatos dos desaparecimentos por cartas. Provavelmente um administrador ou um aldeão que ainda devia lealdade à Casa Nobre. Eric foi enviado pelo pai, ou foi ele mesmo que se ofereceu, dependendo do que você quiser dizer sobre a relação dele com a família. O templo de Nimue foi acionado separadamente. Alguém em Minervale, talvez o mesmo que escreveu para a família, mandou também uma súplica ao templo mais próximo. Os desaparecimentos têm um padrão estranho demais para ser só banditismo. Eles se encontraram na última cidade antes de Mirenvale, numa estalagem. Não foi coincidência. O templo sabia que o representante da família estaria passando por ali e mandou Nimue com uma carta de apresentação. Eric não solicitou ajuda. A ajuda apareceu. Isso cria uma tensão útil desde o início. Ela foi designada para ele, não o contrário. Um homem com carisma 8 provavelmente não percebe isso com entusiasmo. Ela com sabedoria 16 e insight 5 já o leu completamente assim que o conheceu. 2 perguntas para fechar o contexto antes de escrever a história. Eric foi enviado pela família ou foi por iniciativa própria? Define se ele sente obrigação ou senso de pertencimento em relação. Nimue tem alguma razão pessoal além da missão do templo? Sugere que ela coleciona conhecimentos. Os desaparecimentos podem ter algo que ela quer estudar. Vamos colocar então que ele foi enviado pela família. Eric foi enviado pela família. Pois também tem conhecidos em Mirenvale. Talvez
enquanto Nimue se voluntariou para a quest porque adoraria colecionar ou adquirir mais conhecimentos em pequena abelha de Minervalia. Já temos contexto para atualizar história até agora para ver o que ele vai dizer aqui. Temos sim, vou escrever agora. Então ele vai criar a parte da história até agora, né? O contexto da aventura para não ficar tão solta, né? Por que a gente foi parar lá? Contexto da campanha feito, tudo pronto para jogar. Quando quiser abra a aventura, escreva o que era que ninguém faz diante da menina e me avise que eu continuo a partir dali. Ok, deixa eu ver o que ele escreveu. Escreveu tudo quebrado também, né? Vamos eu trocar o código aqui. Reabra com o código TF8 a história até agora. Mirenvalia é uma aldeia pequena em terras que pertencem à família de Eric. Pessoas estão desaparecendo com um padrão estranho demais para ser banditismo comum. A família de Eric recebeu relatos por carta, provavelmente um administrador ou um aldeão leal à casa nobre. Eric foi enviado pela família para investigar e resolver a situação. Além da obrigação, ele tem conhecidos pessoais em Mirenvalia, que torna a missão mais que um dever. O templo de Nimue foi acionado separadamente por uma súplica vindo da aldeia. Nimue se voluntariou para a missão não apenas pelo dever clerical, mas porque Mirenvalia possui uma pequena abbey que ela quer visitar. Abbey é o quê? Capela, né? Não sabia o nome, coloquei. Não, capela de chapéu. Abbey seria mosteiro? Acho que é. Coletar conhecimento e registrar registros raros é uma motivação pessoal tão forte quanto a fé. Como se conheceram? Na última cidade, antes de Mirenvalia, numa estalagem, o templo sabia que o representante da família nobre passaria por ali e viu Nimue como uma carta de apresentação. Eric não pediu ajuda, a ajuda apareceu. Com carisma 8, ele provavelmente não recebeu isso com entusiasmo. Nimue, com insight mais 5, já tinha lido completamente no primeiro jantar. O relacionamento entre os dois é funcional, por enquanto é só uma quest. Nenhum dos dois sabe ainda se isso vai virar algo mais, amizade ou apenas mais um trabalho. E a chegada, fim de tarde, a aldeia está estranhamente quieta, sem crianças, sem fumaça, sem animais, apenas uma janela iluminada na maior casa, perto da pequena mosteiro de pedras. Né? Na cerca da entrada, uma menina de 8 anos o aguarda com um boneco de palha e um cordão vermelho, olha direto para Nimue e sussurra algo que não dá para ouvir. Então vamos lá, na aventura. Vou colocar aqui Eric. Por que enviaram essa elfa para me ajudar sem que pensava o jovem campeão. Campeão ótimo, né? Jovem nobre da casa Isildur. Ele mal havia começado a jantar quando aquela figura esguia entrou na taverna de Grisna e parecia procurar pelo guerreiro. Conversa entre eles correu de forma ríspida, porém respeitosa. Eric não sabia os motivos da clériga e sequer estava interessado. Porém, ela parecia perspicaz
luta e acabou convencendo o jovem guerreiro que ele deveria aceitar a ajuda dela, que ele deveria aceitar a ajuda dela, já que eles estavam indo para o mesmo lugar. Agora eu vou falar com o Nimo. A jovem elfa de 120 anos estava animada. Era mais uma chance de viajar, de ficar longe dos pergaminhos e das adorações à deusa Galadriel, que consumia boa parte de seu tempo. E quando o pedido de ajuda de Miren Vale chegou, ela prontamente se voluntariou. Então, na parada de Krishna, ela encontrou o jovem guerreiro e entregou a missiva com a recomendação do clérigo do templo. Após avaliar o seu comportamento, ela conseguiu convencê-lo a viajar com ela. Ok. Agora vem aquela tarde. A viagem transcorreu com ambos sem trocar quase nenhuma palavra. Enquanto ela achava curioso ele estar emburrado. No entanto, ao chegar à entrada da vila, ambos viram a criança na frente do portão, sussurrando palavras estranhas. A elfa então tentou prestar atenção no que ela dizia com seu ouvido aguçado. Ok, eu escrevi um texto aqui, né? Primeiro uma introdução, né? E mais ou menos refletindo a dinâmica deles, né? Como é que eles estão e tal. E tem algumas informações que eu coloquei aqui, como a casa Yuzudu, a cidade de onde eles passaram, né? E deixei aberto aqui que ela levantou o ouvidinho para tentar, enquanto Eric se aproximava, tentava falar com a menina. Tudo bem? Onde está do Félix está aí? Recebi a mochila dele. Isso aqui. Então vou parar aqui, né? O Eric foi direto na menina e já foi: oi menina, tudo bem? Quando o estado do Félix está aí, eu recebi a missiva dele, disse o guerreiro. Então tentando algum tipo de abordagem, enquanto a elfa levantou o ouvidinho dela para tentar ouvir. Agora eu vou avisar o Cláudio o que eu fiz. Escrevi uma
introdução curta para ambos. E depois eles juntos na cena, com a Elfa tentando ouvir e o Eric já tentando puxar papo com a menina. Note que eu criei sobrenome da família Eric, também assim como o local de onde eles se encontraram, na taverna Krishna, entre outros pequenos detalhes. Então vou colocar assim: crie uma pasta chamada Storybook e catalogue o conhecimento do mundo à medida que vamos jogando, como a vila de Miren Valley e uma breve passagem Krishna. 2. Atualize a ficha de personagens com o sobrenome da família Eric, algumas informações relevantes sobre o caráter dos personagens que você souber anotar. Depois você me diz quais testes precisa resolver. Atualizando a aventura. Deu umas tarefinhas pro mestre do jogo aqui. A gente vai atualizar a biblioteca de conhecimento. Ele vai ler o que eu escrevi do documento. Esse estilo de jogatina parece muito com o Novel AI, onde eu jogava desse jeito mesmo. Toma lá da cá, né? E para simular também a conversa com o mestre do jogo, né? Eu quero deixar esses conhecimentos por escrito, fazer tipo um sandbox. À medida que a gente vai crescendo na história, a gente vai trazendo mais coisas para a aventura. Não precisa... A gente não precisa trazer tudo logo de cara, né? Traz todos os livros de regra, traz todas as fichas, Não, vamos deixar o negócio crescer organicamente, que acho que é mais legal. Então ele vai criar os locais. Gostou do que eu escrevi? Criou NPCs também. 20 linhas para NPCs, 23 para lugares, facções e religiões. Já modificou minha ficha de personagem, depois vou ver o que ele criou. Ler todos esses arquivos aqui também. Fez alterações nos personagens. Colocou Eric Isildur Fighter 1. Mudou a ficha da Nimue também. Colocou família. Não, essa aqui é do... Tá. Meu personagem tá aqui, pragmático. Também mudou a ficha da Elfa. Deu 120 anos, divindade de Galadriel, animada, curiosa, tão forte quanto a fé. Aqui ele veio, atualizou a aventura e continuou a história aqui. Então o que foi criado? Criou a pasta Storybook locais. Aqui estão as modificações, antes, depois. Agora eu vou lá ver o que ele criou aqui. Storybook, facções e religiões. Então vou reabrir. Beleza. Casa Isildur, família nobre a qual Eric pertence. Possui terras que incluem a aldeia de Miren Valley. Opa, saiu fora aqui. A família enviou Eric para investigar os desaparecimentos após receber a missiva do Condestado Félix, que eu inventei também. Templo de Galadriel, ordem religiosa a qual Nimue é vinculada como Acólita, a deusa Galadriel é a divindade que Nimue venera. O templo recebeu uma súplica vinda de Miren Valley sobre os desaparecimentos, possivelmente pelo caráter ritual do fenômeno, e enviou Nimue como representante. A missiva de recomendação foi entregue a Eric na taverna de Krishna. Locais.
Krishna, cidade ou vila grande que serve como parada no caminho para Miren Valley, possui pelo menos uma taverna frequentada por viajantes. Está por vendo essa situação aqui. Lá vou eu abrir. Foi aqui que Eric e Nimi se encontraram pela primeira vez. Ela entrou na taverna, procurando pelo guerreiro e entregou a missiva de recomendação do tempo. Miren Valley, aldeia pequena, nas terras da casa de Isildur. Possui uma cerca baixa de madeira, portão de entrada, poço, um ave pequeno, razão pela qual Inigo se voluntariou, uma capela de pedra, uma casa maior, provavelmente do contestado do líder. Situação: pessoas estão desaparecendo em padrão possivelmente ritualístico. A aldeia estava estranhamente quieta na chegada dos aventureiros, sem crianças, sem fumaça, sem animais visíveis. E o contato local, o contestado Félix, que enviou a carta de Isildur. Os NPCs estão aqui também. Título: Condestado de Miren Valley, desconhecido, não encontrado. Administrador local das casas de Isildur. Enviou a missiva alertando a família sobre desaparecimentos. Sua lealdade à casa nobre é o que motivou o pedido de ajuda. Não se sabe nada da menina. Estava sozinha na entrada, segura um boneco de palha, sussurrava palavras estranhas. Não demonstrou medo com a aproximação dos dois. Então, na história até agora não houve atualização. Os personagens teve atualização, né, que o Eric e Isildur agora pertence à família nobre e um pragmático Ki. E a clériga também. Sabemos a idade dela, a divindade que ela serve, a personalidade dela animada, coleciona conhecimentos como motivação tão forte quanto a fé. Voluntariou-se para... Ela é perspicaz. Enfim, então vamos voltar à história aqui. E tudo isso levou só 10% dos créditos, 1% dos créditos globais, 10% utilizados. Nossa, tem espaço para jogar aí até de madrugada. Vamos voltar aqui agora. Na aventura, que atualização que ele deu. E o legal de jogar desse jeito é que a história fica por escrito aqui, tá vendo? E eu posso acompanhar, editar, inclusive, né? A menina não reagiu ao nome de Félix, não reagiu à voz de Eric. Continuou sussurrando, lábios se movendo em ritmo constante, como quem recita algo de cor. Um boneco apertado entre os dedos. O cordão estava atado no pescoço, não nos pulsos. Só olhava para a elfa. Nimi, percepção, sabedoria 12. Joga o dado e me informa o resultado total. Nimi tem mais 3 em percepção. Vamos pensar o seguinte: como que a gente pode simular o arremesso aqui? Talvez um scriptzinho, JavaScript, talvez. Vamos pensar aqui. Eu tenho muita curiosidade de fazer isso aqui. Como a gente pode simular o arremesso de D20 aqui na história para que fique registrado o quanto ela tirou nos dados, mas sem que eu vá até o documento e diga tirei 20. O que acha de criarmos uma nova pasta chamada rolagem de dados, onde você faz esse mesmo esquema. Onde eu digo qual teste foi pedido e escrevo algum comando como /1 20 mais 2, e você escreve embaixo quanto que eu tirei. Ou seja, você vai simular o arremesso de dado para mim. Então eu quero simular esse arremesso de dadinho, mas eu quero deixar um histórico do que a gente conversou, né?
Posso usar o terminal para gerar números aleatórios de verdade e não só simulação. Rolagem de verdade mesmo. Criou. Vamos ver. Vai criar em Python esse negócio aqui para mim, né? Rolar um D20 mais 3 para Anima e Perception Check. Era mais 3 que ela tinha de percepção? Deixa eu ver. Personagens. Nimue. Spell Attack, Spell Casting. Sabedoria 16 mais 3, é verdade. Vamos lá? Então ele criou um random aqui. Deixar mais comandos de Python aqui permitidos. Print dado total. Certo, 15. Muito bom. 18 contra CD2, sucesso. Registra e continua. Criou uma pasta de dados.md e deixou um histórico dos meus testes ali. Legal. Rolou e já. Sistema funcionando, daqui para frente fluxo é. Eu peço o teste na Aventuras com habilidade CD. Você vai em rolagem, escreve comando minha vida, ele roda e continua. A menina entregou um detalhe pessoal. O boneco tem cabelo humano de verdade. Deixa eu ver aqui a pasta de dados. Onde é que ele colocou? Rolagem de dados. Dados. Então. Escreva o comando abaixo e avise o MD. Formato role. Personagem então. Caiu 18, Nimo e percepção, sucesso. Legal. Vai gerar até histórico. Volta na aventura. Isso aqui tá mais interessante do que eu imaginava. Então, fez o teste pra mim, já escreveu. E aí, o ouvido élfico de Nimue capta as palavras com clareza. A menina repete a frase sem parar como mantra. Ela não foi embora. Ela só foi pra dentro da pedra. Ela não foi embora. Ela foi pra dentro da pedra. A voz é monótona, sem medo, sem choro, como quem acredita completamente no que diz. O boneco de palha Nimue percebe agora. Tem o cabelo, não palha. Fios escuros e finos presos ao topo da figura com o mesmo cordão vermelho. Cabelo humano. O que vocês fazem? Rapaz, isso aqui tá interessante. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui para almoçar, depois a gente continua. Mas não saia daí.